diva. I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, 'cause I'm a Olá, gente, boa noite. Estamos aqui com mais um Café com Trans, com a Diva Trans. E hoje o meu convidado é um amigo meu. Apesar de a gente ter pouco tempo de amizade, a gente já tem uma afinidade muito grande. Ele é estudante de jornalismo e ele trabalha para uma companhia multinacional de varejos. É isso mesmo, Vini? Exatamente, um multinacional de segmento de varejo e tá a corda toda para esse final de ano. Isso aí, tá arrasando na pandemia nas vendinhas do e-commerce. Então, gente, eu trago para vocês aqui o Vinícius Curaçá, que é uma pessoa maravilhosa, que vai contar um pouquinho da história dele pra gente. E aí a gente tem muita figurinha para trocar, muita coisa para aprender. Então, vamos primeiro começar com o que abre todo o Café com Trans, né? Vini, com quantos anos você saiu realmente do armário? Antes de mais nada, queria agradecer pela oportunidade. É uma honra poder participar do seu podcast, minha amiga diva trans, divíssima, para trazer um pouco da visão que eu tenho, não sendo trans, mas sendo da sigla G. E poder fazer essa integração, porque o que mais a gente vê nos últimos tempos são as Gs sendo a parte Chernobyl da sigla toda. Então, precisa trazer um pouco de visibilidade nova, consciência e conversar ter conversa e integração entre todas as letras da nossa sigla. Né? Diversidade, o apoio à diversidade. Sempre, sempre. A sua pergunta foi? Com quantos anos você saiu do armário? Saí do armário com 25 anos. Eu tenho O 30 que é relativamente tarde, né? Super tarde. Para os tempos que a gente vive hoje, a média de idade de gays que saem do armário está cada vez menor. Está entre 15, 16, 17 anos. Que na minha época, que hoje tenho 37 anos, na minha época de 16, 17, final dos anos 90, era impensável. Era impensável por várias questões sociais que tinham preconceitos fortíssimos, ainda carregados do meio do século XX até a parte final. Na minha época de adolescente, final dos anos 90, começo de 2000, tinha dado uma evoluída considerável, já se falava um pouco, pelo menos, sobre gays, basicamente gays e lésbicas muito superficialmente, trans, travestis, só com um sinônimo, infelizmente, de marginalização, prostituição, essencialmente isso. Às vezes, algumas cabeleireiras que a gente conhecia, mas tipo 0,001 de porcentagem do que se via fora do universo heterossexual, né? Uhum. Então, Você chegou a pegar aquela época em que as letras ainda eram GLS, que sim, era gay, lésbicas e simpatizantes, ou seja, se você não era nem gay nem lésbica, você tinha que procurar um lugarzinho ali dentro do S. os que não tinham receio de serem associados a os gays e as lésbicas. Não existia essa quantidade de letras que muitas vezes as pessoas da própria bolha satirizam. Ai, quanta letra, mas quantas letras mais vão inventar? Na verdade, quanto mais se inventarem letras, melhor, porque vão fazer com que as pessoas que não se encaixam com o que já tem
se sintam incluídas, se sintam engajadas e vejam que tem pessoas olhando por elas também, sem que elas se vejam no que já existe. Então é muito importante que apareça o máximo de letras possíveis. Então na época tinha pouco, não se sabia muito, não se estudava muito sobre, porque era tudo muito fechado, muito retrógrado, ninguém dava importância e, pelo contrário, o universo GLS, que virou GLBT e só depois LGBT e todas as outras letras, era visto só como uma fonte de divertimento, de entretenimento. A gente basicamente sempre foi chacota na televisão, no teatro, na política, pouco que tinha. A internet ainda engatinhava na época, então não se tinha tanta força, tanta visibilidade também por conta disso. Então, era muito difícil por conta dessa falta de seriedade pela qual a gente era tratado. É difícil. Eu não sei se você sabe, eu vou até fazer um comentário aqui adicional. A transexualidade era considerado um transtorno da mente até o ano de 2018, né? Então, em 2018 foi quando oficialmente as travestis pararam de ser consideradas doentes mentais e aí foram classificadas como uma personalidade, né? Não, não é nem personalidade. Meu Deus, eu lembro quando eu fiz a correção do meu nome, eu recebi uma carta onde não tinha mais CID, né? Não era mais um transtorno mental você ser travesti. Foi na mesma época em que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tirou também a homossexualidade como sendo uma doença. Foi tirada a homossexualidade e a transexualidade. Tanto que a partir daí que se, entre aspas, aboliu, para que tenha um pouco de bom senso, né? Porque extremistas de direita e ultra-religiosos ainda usam o sufixo homossexualismo, Isso. o que é errado. Sim. Foi o que foi abolido pela Organização Mundial da Saúde. Por isso ficou adotado homossexualidade, transexualidade e tudo mais. Uhum. E aí conta um pouquinho pra gente, então, como é que foi se assumir, sair do armário com 25 anos? Como era a sua vida? Você já tinha um emprego estável? Você já morava sozinho? Como foi esse gatilho que você teve que, sei lá, sentar na frente do espelho, olhar pra si mesmo e falar, não, a partir de agora eu preciso ser eu mesma. Sim, foi algo gradativo mais na minha vida. Eu, apesar de ser um gay negro, gordo, maior, eu sempre aquela porção de adjetivos ou de qualidades que poderiam fazer com que eu fosse cada vez mais reprimido, cada vez mais encolhido perante a sociedade, mas acabou sendo o contrário, acho que muito por conta da minha personalidade e da criação que eu tive. Apesar de tudo isso, então, eu sempre fui uma pessoa com muitos privilégios, por ser uma família que tinha um equilíbrio financeiro sempre ok, pude ter escola particular, então meus pais se preocuparam com essa questão com relação a mim, para que eu tivesse sempre uma forma de me defender intelectualmente antes de ter que usar a força física, ou se eu fosse posto para algum embate de debate, eu poderia saber como me defender com argumentos e tudo mais. Então, por conta disso, e eles já tinham uma consciência, os pais sabem desde sempre. Provavelmente, eu nunca ouvi deles, partiu de mim saber, deles saberem, da minha mãe saber. Eles me trataram sempre como sem cobrança, no sentido de apresentar
meninas como namoradas, ou para que eu me comportasse de maneira X, Y, Z, de machismo e tal, sempre me direcionando a falar sobre futebol e mulher, por exemplo, isso não acontecia. E nós sempre tivemos um diálogo muito aberto dentro da minha casa. E eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, saí da adolescência, tive meu início de vida adulta jovem, que é de 20 a 25 anos, que foi aonde eu percebi não, foi quando, na verdade, eu tive a certeza de que eu não era heterossexual, que eu não era igual a maioria das pessoas, que eu era gay, que eu sentia atração por homens, e me fez tomar a decisão de um belo dia, quando eu falei para minha mãe que iria passar mais uma das noites na casa de amigos para poder zoar. Eu sempre joguei muito vôlei, o vôlei sempre foi um reduto que tem muito homossexual, né? Muitas gays maravilhosas aqui, ó, as gritadoras que você tem que ver, muito bafo. E aí um belo dia, e como eu fazia isso com muita frequência, quase todo fim de semana, sempre estando fora e tudo mais, minha mãe um dia me perguntou. Ela primeiro ficou rodeando com perguntas mais genéricas, assim, por cima, querendo saber mais ou menos o que eu fazia, com quem que eu estava, por que eu estava indo para lá todo fim de semana, se eu ia todo fim de semana para o mesmo lugar. E eu dava as respostas, tipo, invasivas também, né? Não dava na cara, mas nunca fazia questão de falar que estava com uma menina ou que estava pegando geral e eu era isso, XPTO do cachorrão. Você jura, né? Aham. A bicha do vôlei. Ô, menina. Aí, e um dia ela acabou me colocando contra a parede de fato e falou: eu quero saber agora o que está acontecendo. Aí eu dei um micro surto, né? Fiz a Thalia. Ela, você quer saber? Você está desconfiando de mim? Eu nunca dei motivo para nada. Que absurdo! Você está querendo saber, você não pergunta, depois eu vou responder. Eu sou gay! Sou sim! Aí já saí batendo na porta de casa. Ih, menina, foi digna de cena de novela. O Wolf Maia estava aqui, ó, aplaudindo lá atrás. Novela mexicana. Total. Novela das 8 aqui, Picos de Carminha. E Deixa aí... eu... Não, Mas aí no desculpa te final interromper. Imagina, mas aí no final das contas eu saí todo bravo, assim, inconformado. Deu 10 minutos depois que eu estava na varanda da minha casa, olhando para cima, minha mãe apareceu com uma xícara de chá de camomila, falando: por que você deu esse surto todo, meu Deus? Eu só perguntei uma coisa. E nada vai mudar, eu estou aqui do seu lado, pelo amor de Deus. O fato de você ser o que você é nunca vai deixar de fazer eu te amar. Aí, meu Ai, filho, aí foi aquele aquele momento. chororô. Menina! Aí foi Ai, o ápice, né? Foi bem histórias bonitinho. que me emocionam. Mas deixa eu aproveitar para pegar um gancho aqui de um comentário que você fez. Você disse em algum momento que você estudou em escola particular e isso te deu um maior preparo para você ter ali na ponta da língua argumentos mais fortes, argumentos mais construtivos, que te preparou melhor para um debate. Você acha que hoje em dia, ou pelo menos na época em que a gente viveu, porque a gente tem quase mais ou menos a mesma idade, mas na época que a gente viveu, o bullying ele era muito mais forte, ele era muito mais intensificado em escolas públicas, ou na escola particular você também sentiu isso? Na escola particular, eu senti não só o bullying pela questão da sexualidade, mas pelo fato de eu ser negro, Hum, de eu ser periférico. Então, apareci num lugar onde majoritariamente a população era branca. Então, eu tive que quebrar vários paradigmas, tive que quebrar várias barreiras para poder me fazer respeitar naquele ambiente. A minha sorte é que eu sempre fui muito cara de pau, sempre fui muito determinado e nunca me deixei abater por qualquer investida que eu levasse. Eu sempre fui muito briguento.
Você já nasceu afrontosa? Você diria Acho assim? que sim. Eu tenho um quê de Silvete Montilla Ah, com uma gay afrontosa. Deixa eu ver uma gay afrontosa. Aquela moça lá que era da Vieira. Como é que tinha o Poodle? Que passava a faca em todo mundo? Como é que é o nome dela mesmo, meu a Deus? Cris Negão? Cris Legal, querida! Cris Negão, aqui aplicava multa nos viados e tudo. Ofa, passasse do meu lado é multa, querida. É, Mas eu não, eu já vim de uma linha onde eu era mais viadinha, assim, mais pão com ovo, poque-poque. E aí as pessoas falavam as coisas pra mim e eu ficava com cara de paisagem, assim, eu não sabia o que responder, eu não tinha argumentos, eu não sabia peitar um viado ou peitar um bofe que vem fazer atraque. Eu sempre fui muito tapada, Bi, muito Alice. Aham. É que o meu caso, Ah, eu sempre fui acima do peso. Então eu tinha essa vantagem de ser sempre, desculpa, de sempre ter sido uma grande gostosa. Então isso eu usava a meu favor, não só para poder chamar a atenção dos menininhos, levar lá para o quartinho da educação física. Ah, eles não podem ouvir isso. E fazer passada. o texto, mas eu usava isso a meu favor na questão de uma possível briga que acabasse ocorrendo. Né? E, Não, infelizmente, eu tive que ir para as vias de fato algumas vezes. Então, eles ficavam intimidados no sentido. Eu não tinha, né? Quando eu entrei, eu ainda não tinha é, conteúdo suficiente, não tinha vivido um ensino adequado para poder ter esses argumentos. Isso eu consegui só no terceiro ano do ensino médio. Mas ainda no começo era muito a questão de. E eu bati o pé, não sou viado, não sei o quê, né? A gente sempre nega, né? Isso é inevitável. toda. Mas. E acabava sempre brigando. E por eu sempre ter sido grande, eu conseguia sair no braço com os meninos. E eu nunca me intimidava com eles. Eles tinham medo de mim muitas vezes. Sentava a porrada nos lixos, é assim que eu gosto. Menino. Eu nunca fui obrigado a nada. Eu não, eu sempre fui viadinho, muito poquezinha, assim, tinha muito medo de homem, eu tinha medo de homem. E aí depois, óbvio, que eu comecei a andar com travestis e a descer na rua, já falei isso em outros podcasts meus, eu nunca fiz literalmente programa, mas eu andava com todas as meninas que faziam programas. Então, isso me trouxe uma bagagem de maldade, de malícia, de aprender a ser afrontosa, de afrontar, assim, de gritar com eles, porque eles têm medo de quando você grita, né? Então, essas coisas eu tive todas que aprender depois que eu virei travesti, né? A Ou um intimidação, pouquinho antes. a intimidação que eles mais gostam de usar é de fazer com que você se cale. Se você fala na mesma altura ou mais alto, as pessoas que estão à volta vão perceber que ele está falando com alguém que não é do mundo dele, entre aspas. E é a última coisa que eles querem, serem descobertos. Exatamente, exatamente. Olha, foi eu começar a me montar, né? Porque eu ainda não me harmonizava, mas eu já me montava, já Uhum. era CDzinha. E aí eu saía na rua e, por exemplo, aqueles vários anos em que, por exemplo, eu estava no metrô e algum bofe me encarava e falava: que foi? Coisas desse tipo. Depois que eu comecei a me montar efetivamente e assumir a figura feminina como o meu papel na sociedade, eu acabei perdendo o medo. Então, se ele perguntava que foi, aí eu gritava num tom muito escandaloso, assim. O que foi o quê? Você tá olhando pra mim? Você tá pagando pau pra mim? Você gosta de viado? É isso? E aí pronto, eles já murcham na hora, porque eles acham que você vai se recuar, né? Quando não, você ataca eles e aí eles, opa, peraí, com essa louca eu não posso mexer. Sim, isso é muito importante a gente ter de mecanismo de defesa mesmo. Ainda mais nesses tempos de intolerância que a extrema-direita está aí no poder, na política nos últimos tempos, o que faz com que as pessoas que pensam assim, de querer intimidar a gente em qualquer lugar, à luz do dia,
virtualmente ou pessoalmente, ganhem mais incentivos, se sintam mais representadas para poder mostrar a escrotidão deles de qualquer forma. Só que eu prefiro primeiro, antes de chegar às vias de fato, tentar usar a questão da inteligência. Não é o ideal a gente sair para o confronto direto de uma vez, rápido. Porque hoje em dia a coisa mais fácil do mundo é você filmar uma ação, uma discussão na rua. E esse tipo de atitude que a gente toma, às vezes, de uma forma muito impulsiva, pode ser usada contra a gente. Da forma como é filmada e como alguém que está filmando possa interpretar, pode ser completamente distorcida a história. Você pode ser numa situação de confronto, igual você detalhou agora, a pessoa que está filmando, se for uma pessoa também com o mesmo pensamento do cara que te atacou, pode narrar como, olha lá o traveco, a travesti agressiva, agressivo, partindo para cima do cara, o cara não fez nada, que não sei o quê, nananana. Então, infelizmente, a gente tem que pensar até nas horas de maior pressão, de maior estresse, assim, a gente tem que saber fazer na hora certa. Precisa se proteger não só de pessoas com quem ele pode estar junto, para 5, 6 em cima de você, quanto se proteger das lentes dos celulares das pessoas, que podem fazer uma leitura de tudo totalmente distorcida do que pode estar acontecendo de fato. Complicado. Mas eles também precisam ter esse cuidado, porque ao mesmo tempo pode ter uma POC também com o celular aqui, que ela dá pausa no vídeo da Lady Gaga e da Ariana Grande, que foi lançado naquele momento, para poder filmar e proteger a bicha, proteger a trava. Isso é importante também. Sim. E é o que eu acho que é o mais difícil, porque assim, a gente vê muito na internet quando tem, por exemplo, brigas em que um hétero vem bater em um gay, se eles estiverem em 5, as outras 4 saem correndo e deixa a amiguinha ali apanhando sozinha. A gente viu muito exemplo, desculpa te cortar, Amanda, a gente viu muito esses exemplos em situações que saíram na mídia, daquelas gays que foram atacadas na Paulista com a lâmpada, vira e mexe aparece alguém sendo atacado nos jardins, o menino do posto de gasolina que teve o rosto desfigurado. São gays ou qualquer um de dentro da sigla que geralmente são fisicamente frágeis ou que os agressores estão em bando pegando a vítima sozinha. Então é foda nesse sentido, assim. Mas pelo menos assim, em tempos em que eu vivi com as meninas de avenida, eu vi que pelo menos a travesti, não dizendo que travesti é uma classe melhor, não, de forma alguma. Mas as travestis, pelo menos nesse quesito, elas se juntam todas e vai para cima do bofe para dar um pau neles. Sapatão também faz isso. Agora gay não. Gay, eles se tiver 4 ali e vier um cara bater em um gay, as outras 3 saem correndo. É muito E é isso que eu acho. você ter. É muito difícil você ter essa questão de coletividade na letra G. Né? Por isso até falei no início que a gente precisa ser um pouco menos Chernobyl, né? Dentro da nossa bolha e nos tornarmos mais unidade. São situações como essa que você citou. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com as dezenas ou, sei lá, centenas de subdivisões que tem dentro da letra G? Porque dentro da letra G a gente encontra os que se consideram bombados, aí as que são femininas, as que são macho héteros, né? Que só curtem as héteros, heteronormativas. as heteronormativas, e aí tem as bombadas, tem as Barbies, tem a Suzy, tem as magricelinhas, que daí elas gostam dos ursinhos, exatamente. Então, assim, tem as que se montam de drag, que já tá ali a um passo para virar trava. Eu acho que dentro da sigla T tem
uma diversidade muito grande de gays e que talvez, não sei, eu vou colocar um ponto de vista meu. Talvez seja difícil unir todos os gays em busca de um único objetivo em comum, porque cada um se identifica com uma coisa. Tem gay que fala, ai, eu sou hétero, eu já li isso, eu sou heteroativo. Pera, gato. Se você é hétero, você gosta de mulher, você não tinha que estar em aplicativo de viado procurando homem. Sexo oposto, gênero oposto, ponto. Né? Então, assim, tem N ramificações dentro da letra G que acabam, talvez, não sei, isso é o meu ponto de vista, dificultando a união da classe e que todas busquem por um mesmo objetivo, porque aquela bicha bombada, toda masculina, cheia de tatuagem e que se classifica como uma Barbie, ela é tão gay como a outra que se veste de mulher de drag queen. Ou da Ali. emo, ou da ursinha. Eu acho que basicamente o que falta é todas as tribos dentro da letra G, por exemplo, encontrarem a unidade, a identificação entre todos. E, na verdade, e nada mais é do que poder ser o que é. Poder ser, dentro da sociedade, poder ser como é. Se expressar da forma como quiser, se relacionar como quiser, ouvir músicas que quiserem, serem elas próprias, sermos nós próprios. É isso que, dentre tudo que é desejado dentro do nicho que a gente vive, que a gente está englobado, é o que nos une. É o poder querer ser poder ser o que quer. Eu também coloco um outro ponto aqui, aquela diferenciação das não masculinas com as afeminadas. Ah, eu não curto afeminado. Isso é Pode completar. Isso é uma coisa tão. Eu não curto afeminado. O que é o afeminado? É um gay assim como a outra que se acha masculina. Os dois gostam de homem, gosta de barba, gosta de pelo, gosta de perna peluda. É muito contraditório, mas o universo LGBT, o universo gay, eu falo mais por propriedade, ele é um dos mais machistas que existem. Muito machista. O machismo, ele não é restrito a heterossexuais. Ele também está vivíssimo na questão homossexual, na questão dos gays. Porque acaba mostrando, iguais nessas situações que você descreveu, de dominância do ativo, do dito ativo, do heteroativo. Perante ao passivo, que não se resume só à questão do coito, não se resume à hora do ato sexual. Se você se relaciona com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, você tem que ser submisso a ele, sendo passivo, em todos os sentidos da vida. E isso não é viver, isso não é saudável. Em algum momento isso vai acabar colapsando e você vai ter... ou não vai conseguir mais se livrar porque o cara é um puta psicopata e sufocador e tudo mais, ou você vai ter que sumir porque o cara vai atrás de você querendo fazer coisas que eu prefiro nem citar aqui, né? Mas que a gente sabe que podem acontecer. Uhum. E você sabe que você tocou num ponto agora de psicopatia, e assim, eu li bastante sobre o assunto, principalmente esse ano de psicopatia, e uma das coisas que eu descobri, né, lendo sobre psicopatas e pessoas com transtorno transtorno mental mesmo, se ele tem algum desvio de caráter. Eles, na grande maioria, eles são, sim, bissexuais que gostam de fazer sexo com pessoas do mesmo sexo, só que aquela máscara
moralidade, família tradicional brasileira, e tudo isso fica tudo escondido ali no meio de uma família, de uma esposa, talvez, né? Uma namorada, enfim, alguém que ele leve, que ele mostre para a sociedade. Mas aí quando você vai ver, o cara já saiu com metade das pessoas do aplicativo e tem comportamentos de psicopata mesmo, como você disse, de perseguir, de ir na porta da casa, de ficar ligando 2, 3 horas da manhã e tal. Como que você acha que tem uma ligação de uma coisa com a outra? Em que momento você acha que gays ou transexuais atraem psicopatas para elas? Para quem não é gay, Hum, a figura de um gay é sempre voltada para fragilidade. Por quê? Principalmente o gay passivo, para pessoas que não são da sigla LGBT, são muito associados à imagem e à figura da mulher. hum, Então, e a mulher sempre foi dito, sempre foi vista, sempre foi tratada como sexo frágil, como objeto de submissão, de servir somente, não compartilhar ou respeitar. E essa associação é feita também para o gay, que é afeminado, que é passivo, mas ele não deixa de ser um homem. Só que o fato de existirem algumas personalidades, isso não é nem com relação a ser gay ou não, mas pessoas têm personalidades de serem mais pacíficas, de serem mais pacatas, de não terem o ímpeto de, se necessário, ir às últimas consequências atacando alguém de forma com a força física e tudo mais. Tem gente que não tem, não consegue, não adianta. Sendo hétero, gay, qualquer orientação sexual que ele possa vir ter ou gênero. Se a pessoa ela é pacata, ela vai acabar sendo submissa. Então, por alguém que seja dominante, seja essa pessoa homem, mulher, cis ou trans. Isso não faz diferença. Então, isso aliado ao machismo que a sociedade brasileira carrega por séculos, desde os tempos da monarquia até agora, faz com que tenha esse tipo de situação, sim, de gays, ou de uma parte, na verdade, de uma parte ser submissa, ser dominada por uma outra parte que seja dominante e que entre no psicológico de forma, muitas vezes, sorrateira, e que você não percebe, você, sem perceber, já está envolvido em todos os tentáculos dela. Então, basicamente por isso. uhum. Muito legal essa sua abordagem. Esse ano eu parei assim para fazer uma reflexão, né? Esse ano foi um ano bem zen para mim, onde eu mudei muitas coisas, muitos hábitos, mudei de lugar, mudei de cidade, mudei de telefone, mudei de contato, mudei de tudo. Eu mudei meu cabelo. Esse ano eu mudei tudo justamente porque eu queria trazer uma nova versão minha, né? Eu achei que eu consegui detectar que a versão da Amanda até 2019, ela tinha alguma coisa muito forte que atraía esse tipo de pessoas, sabe? Pessoas que têm algum transtorno, algum problema mental, algum desvio de caráter, Distúrbio, né? né? Um distúrbio. E aí, quando eu dei por mim, né? Eu falei, não, pera, vamos parar o mundo, fazer uma pausa, aproveitar essa quarentena, né? Que tá todo mundo trancado dentro de casa e a única coisa que a gente tem para fazer é refletir para tentar melhorar a gente como pessoa, como ser humano. Falar, aonde está o meu erro de eu só me envolver com pessoas problemáticas? E aí foi daí que eu, enfim, comecei a pesquisar sobre transtornos e essas outras coisas todas, enfim, que você já sabe bem de todas essas histórias. Sim. Mas eu identifiquei que, assim, é,
quando você se permite cair na teia de um psicopata, é porque o seu nível de amor próprio, ele tá muito baixo, porque você aceita qualquer coisa. E aí eu tive que parar, opa, pera, para tudo. Em primeiro lugar, eu me amo, eu quero o meu bem para minha saúde, eu quero o meu bem para minha carreira, eu quero o meu bem para minha vida pessoal, para minha vida financeira. Então, assim, eu me envolver com, sei lá, psicopatas, normalmente eles não gostam de trabalhar, eles exploram as pessoas financeiramente, e fora outros delitos que eles cometem, A gente e precisa praticar a reconstrução da nossa autoestima, bloquinho por bloquinho. Assim, exatamente. Pegar, tipo, tudo de ruim que você passou, né? E não digo isso com uma pessoa determinada. Eu digo você analisar todos os relacionamentos que você teve. Ah, disso aqui, ó, isso aqui foi ruim. Desse outro, isso aqui foi ruim. Desse outro, isso aqui foi ruim. E aí pegar tudo isso e ressignificar para que você possa entender qual que é o seu papel aqui no mundo, aqui no Brasil, aqui na Europa, sei lá, onde você estiver, e não dá mais oportunidade de cair na teia dessas pessoas, né? Porque elas são malignas, elas são exploradoras, com elas certeza. são horrendas. Mas enfim, Sim. acabou desviando um pouquinho do papo. Vamos voltar a falar de coisas boas. Você mencionou aí no começo que você trabalha Só em uma uma última multi. coisa, só uma Ah, última coisa com relação a isso. Eu acho que se tem uma coisa que a pandemia trouxe de bom foi exatamente essa oportunidade da gente olhar para si por conta do isolamento social, fazendo com que a gente ganhasse força para poder ter esse discernimento de nos colocarmos à frente. Então, a pandemia é algo péssimo, mas esse lado bom a gente não pode deixar de descartar, até para a gente não surtar por ter que ficar isolado ainda por muito mais tempo, infelizmente, ver esse lado bom da coisa. Só isso para não, com arrematar. certeza. É, eu também concordo. A pandemia chegou em um momento onde é, deu a chance, pelo menos, né? Porque é óbvio que algumas pessoas a gente sabe que não aproveitou isso, mas ela deu a chance de você parar, refletir, se olhar no espelho e falar quem eu sou e aonde eu quero chegar. O que eu Exato. preciso fazer para chegar neste lugar ou nessa condição? E Uhum. quais são os pontos que eu preciso trabalhar? Então, pelo menos, falando particularmente para mim, no meu caso, ela me mostrou aonde eu estava errando e o que eu precisava melhorar para consertar, né? Exato. E aí vamos voltar a falar de coisa boa, então. A gente falou no começo aí que você trabalha para uma multinacional, uma empresa bafônica aí no mercado de varejo. E como é ser um gay assumido dentro de uma multinacional? Você percebe que você tem um suporte, como se diz, sei lá, um grupo de afinidade, alguma coisa do tipo, ou não, você já passou por alguma situação não muito boa, você quer trazer alguma coisa aqui, ou passou alguma coisa muito legal para você ser assumido, ser bem resolvido? Não é a primeira vez que eu trabalho em multinacional. Hum, Eu tenho uma experiência aí indo para 10 anos trabalhando em multinacionais, na maioria das vezes, de segmentos diversos, seja de tecnologia, agora na área de varejo, de vendas e compras e etc., pela internet. E, assim, nesse atual trabalho, é a primeira vez que eu me sinto tão representado, tão bem acolhido, tão bem protegido, eu diria até, contra qualquer tipo de preconceito que a gente sabe que existe do lado de fora, na rua. Mas dentro da corporação, hoje, eu vejo um respeito muito grande, uma visibilidade positiva muito grande. Me sinto incluído, muitas vezes, me sinto incluído, me sinto representado por comitês. Existe um comitê específico dentro da empresa que trata das questões LGBTQIA+,
em vários segmentos, seja cultural, seja de comemoração. A gente teve, em julho desse ano, o mês do orgulho, que por conta da pandemia não teve desfile da parada, como todos os anos ocorre na Paulista, mas houve a parada virtual, e a empresa entrou, também teve a sua participação, também fez o seu papel de mostrar que, se você faz parte dessa bolha, você precisa se orgulhar, sim, você não é inferior a ninguém, você é tão competente e tem tanta chance quanto qualquer pessoa dentro daqui da empresa. E me fez me sentir assim, não só como um número. Teve uma campanha de ação falando especificamente do Pride Month, que é do mês do orgulho, em que a gente podia compartilhar fotos demonstrando o orgulho que a gente tem por ser como somos. E eu postei uma foto minha com as unhas pintadas, até minha mãe apareceu na foto também. Nossa, que bacana isso. Foi incrível, foi incrível. Eu sempre tive o respaldo da minha mãe, por isso eu disse lá no começo que eu sempre fui, apesar de tudo, muito privilegiado. Tenho um lugar muito mais de privilégio do que a maioria dos LGBTQIA+, tem com relação à família, a ponto de eu conseguir, dentro da minha empresa, conseguir dividir essa minha experiência familiar positiva com todo mundo, mostrar que a gente é uma família como qualquer outra, mas basicamente alicerçada por amor. Né? Nossa, que lindo isso. Muito, muito lindo. Parabéns, Vinícius. Muito Olha, tô obrigado. de boca aberta com a sua empresa. Parabéns pela sua empresa e pela sua escolha. Sim. E voltando aqui um pouquinho, então você acha que, por exemplo, você já colocou vários pontos onde você mencionou que você desde pequeno ou desde de muito jovem aprendeu a se defender, a saber usar cronologicamente aí, mas em algum momento você chegou a sofrer, por exemplo, um ataque ou alguém vir para cima de você por você ser gay, ou por você ter a unha pintada, ou por você, sei lá, ter o cabelo comprido, ou por você estar com uma roupa feminina, alguma coisa do tipo? Bom, explicitamente não. Explicitamente eu nunca sofri nenhum ataque direto, acho que muito por causa do meu porte físico, que acaba intimidando os bullies, né? Quem pratica o bullying. Então, isso acaba diminuindo um pouco mais. Mas, indiretamente, sim, de forma sorrateira, sim. Hum. Para me deslocar da minha casa para o meu trabalho, para um dos meus trabalhos anteriores, eu utilizava o trem. E trens em horários de pico são bem cheios. Você, como bem disse, sabe que eu tenho o cabelo longo, eu tenho o cabelo cacheado que vai abaixo do meu ombro. E boa parte da minha vida foi assim. Eu corto de tempos em tempos bem curtinho, mas tem muitas épocas que eu estou com ele longo. Numa dessas de estar com o cabelo mais longo, eu estava me deslocando da minha casa para o meu trabalho, no trem, e aí eu sempre, na época, eu precisava me vestir de social. Só que eu nunca quis assim me vestir como um social para ir ao banco. Eu sempre usei roupa, apesar de ter sido sempre fora do peso, sempre ser uma grande gostosa. Sempre usei roupas mais justinhas, que dava aquela valorizada no culote, para chamar aquela atenção daquele boy com aquela volúpia toda, né? Então a raba às vezes acaba valorizando com uma calça social. Assim como o volume da frente, o volume de trás também acaba valorizando. Fica a dica, meninas! Meninas, acorda! E aí? Arrasem. Para quem gosta de mostrar os volumes, tanto da frente quanto de trás, Calça social é o calça que há. social é o que há. E aí, numa dessas, eu Hum. estava no trem já, super lotado por ser horário de pico. Eu estava com o cabelo grande e solto.
e tava um grupo de homens atrás de mim conversando. Eu tava com fone de ouvido, acabei não ouvindo o que estava acontecendo. Eu tava indo como todos os dias, normal. E aí, num determinado momento, vem uma moça que estava ao meu lado e bate no meu ombro. E aí começou a fazer sinais para mim. Como eu estava com fone, não ouvi, eu tirei e perguntei o que que houve. Ela falou, olha, acabaram de grudar chiclete no seu cabelo. E aí, quando eu tirei o fone e comecei a falar com ela, eu comecei a ouvir risadinhas do fundo. Aquelas risadas que a gente conhece, de quem já sofreu esse tipo, de qualquer tipo de bullying, sabe? Que é a risada do ataque, que é a risada do querer te pôr para baixo. Já veio aqui na minha cabeça, eu já comecei a ver tudo vermelho, virei de costas, o cara que tinha feito isso já estava tipo, umas 3, 4 pessoas à frente, eu não consegui chegar nele, mas olha, eu só não chamei ele de bonito, do resto, chamei ele de tudo, né? E acabou vindo aquele do tem, ele nunca mais eu encontrei a pessoa, provavelmente ele não esperava que eu tivesse a reação que eu tive de confrontá-lo naquela hora, ainda mais naquelas condições que a gente estava, né, num trem cheio. Ele acabou saindo para o trem, para o meio do vagão, fora do meu alcance, fora das minhas vistas. Mas esse tipo de ataque covarde que acontece, de bullying covarde, acontece mais comigo, porque diretamente é difícil me confrontarem. Primeiro que 7 horas da manhã a gente está com a cara desse tamanho, na cara de poucos amigos já, por ter acordado cedo e tudo mais. A gente mete o fone ali e não quer saber de absolutamente nada, que ninguém fale com a gente. Mas, e ainda aconteceu uma coisa dessa, assim, é para tirar do sério real. Então, foi até bom que ele tenha conseguido escapar de mim, porque eu acho que eu não responderia por mim. A questão das unhas pintadas, faz pouquíssimo tempo que eu comecei a pintar a unha, assim, mas eu nunca tive problema em usar acessórios femininos, caso eu quisesse. Eu sempre usei muito short curtíssimo, apesar de não estar dentro dos padrões da sociedade sobre corpo perfeito, mas eu nunca me importei com isso, e em algumas situações já até lançaram olhares para mim de preconceito quanto ao meu corpo, antes até de preconceito contra a minha orientação sexual. Mas o fato de eu estar acima do peso e usar uma roupa curta e colada incomoda. O meu corpo incomodava o próximo sem que eu quisesse. E isso eu não entendia e muitas vezes me fez chegar na pessoa e falar qual o seu problema. Em muitas situações eu tive que chegar a esse ponto. As pessoas, o grupo, às vezes adolescentes, bobos que riam de qualquer coisa, que nessas situações é até ideal você nem se desgastar, porque não vale a pena, são só adolescentes. Mas quando a gente é pego de ovo virado, às vezes a gente chega, senta do lado e fala, qual é o motivo? Eu tô maquiado de palhaço, por acaso? Para você estar falando alguma coisa? Para você estar rindo? Para você estar cochichando do lado e apontando? Mais respeito antes que aconteça alguma coisa. Entre outras situações que poderiam me fazer intimidar, mas que eu nunca deixei de fazer por conta de um corpo fora do padrão ou de uma orientação sexual que não é a que todo mundo, entre aspas, todo mundo tem. Todo mundo espera que a gente seja. Exato. E eu gostaria de ver muito mais isso. Eu gostaria de ver pessoas, e eu vejo, hoje em dia a gente vê muito mais os adolescentes, que igual a gente falou no começo, hoje em dia os meninos de 15, 16, 17 anos já estão se assumindo com personalidade forte, batendo no peito, sou viado mesmo, sou trava mesmo. E assim, coisas Sim, impensáveis na nossa época de 15, 16 anos. Impensáveis. E isso me dá um orgulho tão grande. A moda agora, de tempos em tempos, aparece no Instagram, ou no Twitter, ou no próprio Facebook, um vídeo de uma criança viada. Dançando sim, aqui, fazendo as coreô de Britney Spears e tudo mais, tendo aquele gingado, tudo. E eu amo. Isso significa que, assim, não só a sociedade, as mães estão aceitando mais, filmando e tendo orgulho do filho ser desenvolto, como ele se mostra,
mas eles terem a capacidade de enfrentar a sociedade desde cedo, para não perder parte da juventude tendo que fazer um papel de outra coisa que não é, para não ser atacado, para não ser julgado, para não ser para poder se adequar, para poder frequentar lugares de forma pacífica, diferente do que a maioria é. Então, Sim, isso é muito, muito, muito muito maravilhoso. importante, muito maravilhoso. Eu tenho muito. Por isso que eu gosto de ter o contato, apesar de já estar na casa dos 30, eu gosto de ter convívio com pessoas da faixa dos 20 também, o tempo todo. Me alimento muito do que tem na internet, de novidades de divas pop e não sei o quê, e tudo mais, que é do universo do pessoal mais jovem, assim como eu continuo, claro, me alimentando do que é mais sério. Até para poder passar um pouco de experiência para quem está lá. Eles vêm com essa vontade, com esse ímpeto de querer, vamos foder, né? Vamos queimar loja se precisar. Calma, vocês estão no lugar, vocês estão no caminho certo, mas pensa em fazer assim, 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 assado. E aí eles vão cada vez mais se desenvolvendo mais rápido e tendo mais oportunidade do que a gente teve de viver plenamente. Sim, você sabe que eu vou até complementar aqui com uma informação. Eu tenho uma amiga trans, né? Eu já até mencionei isso em algum outro podcast meu, que ela adora homens novinhos, novinhos, tipo 20, 21, 22. Uhum. E aí eu particularmente não sinto tesão em um bebezinho, em um homem que não tem uma barba, que não tem um peito cabeludo, que não tem um corpo de homem já desenvolvido, né? Porque esses Eu sim, menininhos de 20 anos. a nossa diva trans vai deixar o meu link do meu IG do Instagram. Quem quiser me Ah, seguir, pode chegar. Novinhos, 24, 25 anos, mamãe ama, mamãe trata. Pode vir. eu acho que o corpo do menininho novo ainda não desenvolveu todo. Eles são normalmente muito magrinhos e aquelas tatuagens, aqueles oclinhos que eles usam, aquela coisinha bem tinzinho, assim, não me apetece muito. Eu prefiro Uhum. uma coisa mais barba, mais pelo, mais homem, mais segurança, aquela bem louca, assim, mais cartão de crédito internacional, carro importado, Menina, a gente fala de passaporte se precisar né? também. Imagina. Passaporte italiano, né? Uma coisa que me deixa um pouquinho mais oriçada. Mas essa minha amiga essa minha amiga transexual que gosta muito de novinhos, sempre quando a gente fala, né, o tópico, o principal ponto que ela toca é que, assim, esses homens, sei lá, de 35, 38 anos e tal, eles não têm uma estrutura, né, ou eles não têm um psicológico para assumir um relacionamento com uma trans. Então, em um primeiro momento, você fica escondida por muito tempo, e aí ele precisa pensar se é isso mesmo que ele quer, mesmo ele sabendo do que ele gosta, em qual parte ele gosta de pôr a mão, em qual parte ele Uhum. gosta de pôr a boca, mas eles não conseguem já, assim, já de cara fazerem tudo o que eles querem ou assumirem você como uma namorada, efetivamente. E os novinhos não, eles já estão tacando mais o foda-se e já assumem, já saem na rua de mão dada, já leva a gata para comer no restaurante, porque eles estão um pouco se lixando para a sociedade. É a mentalidade que eles têm hoje em dia, de que desde cedo você pode ser quem você quiser, Quem você quiser. independente de qualquer coisa, independente do meio que você vive, do cidade, estado, país, família. Dane-se, o importante é você ser feliz. Os mais velhos, mais maduros, eles ainda têm a mentalidade da nossa época ainda de gays que eram Aham. dentro do armário. Sim, sim, e aquela coisa, eu não posso ser visto como uma transexual, eu não posso ser, sei lá, eu não posso levar ela no shopping, eu não posso levar ela no cinema, porque se os meus amigos verem, eu sou um viadão. Me E eu, corrija, até me corrija se eu estiver errado, mas eu ah, imagino que os homens mais velhos, os homens mais maduros, eles acabam objetificando as transexuais mais como um fetiche do que como uma mulher, do que como uma companheira, do que como uma namorada.
É só objeto de Sim, fetiche. exatamente, exatamente. Contanto que a maioria deles é viciado naquela parte do corpo que a gente já sabe, né? Sim, sim. Que Claro, eles existem raras exceções, adoram. mas basicamente é o que eu disse, né? Aham. É. É. E aí, com essa nova geração, essa coisa de as pessoas estarem mais mente abertas e você vê muitas crianças, muitos adolescentes héteros levantando a bandeira e lutando pelas causas, tomando as dores. Você acha que, sei lá, em algum tempo assim a gente tem uma previsão de que o mundo melhore Eu para não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que vai melhorar. Para as é, próximas gerações, as barreiras que a gente quebrou, porque a gente também quebrou barreiras. O fato da gente conseguir sair na rua, falando por mim, de eu conseguir sair na rua com o cabelo no comprimento que eu quiser, sair com a unha pintada ou não, sair com barba ou sem barba, com short curto ou longo, a hora que eu quiser para frequentar qualquer ambiente, foi uma conquista. Foi uma conquista que eu tive, que a minha geração teve, graças às pessoas que lutavam lá atrás também pelos nossos direitos, que eram muito mais oprimidas. Mas o pouco que foi feito lá atrás me incentivou a dar mais um passo e ter mais um nicho de liberdade, para eu poder me vestir como eu quisesse. Pode ter levado um tempo a mais do que as gerações atuais levam, mas aconteceu. Eu ainda estou numa faixa considerada jovem e posso viver plenamente como eu sou. Assim como as próximas gerações conseguem ter essa plenitude na vida, de vida, na verdade, desde antes de completar 18 anos. Não vão ser mais vistos como marginais, como doentes, nem como nada. Vão ser vistos como membros da sociedade. Não vão ser mais julgados, não vão ter o caráter julgado por conta de orientação sexual ou identidade de gênero. Não vão. uhum, Isso é uma evolução surreal. Ainda existem hoje em dia extremistas políticos, ideológicos e religiosos que fazem com que esse processo demore um pouco mais. Mas eu não tenho dúvida de que vai acontecer. Cada dia que passa, a gente está tendo mais coragem. Estão vindo pessoas com mais coragem e mais conhecimento do que foi lá atrás, o tanto que se lutou para poder chegar na situação atual. E essas pessoas, hoje em dia, esses gays mais jovens, essa bolha LGBT que é mais jovem, tem consciência de que se a luta for continuada de forma com busca de conhecimento o tempo todo, principalmente, a evolução é inevitável. Essas pessoas que não pensam, que são retrógradas, que são contra o diferente, vão ficar sufocadas e essas sim vão ficar à margem da sociedade e não mais a gente. Então a evolução para mim é inevitável. que bom, eu fico muito, muito, muito feliz de ouvir isso. Hum. E, Vini, então assim, a gente já tá há um bom tempo aqui batendo um papo. Eu queria Eu saber, adorei. assim, se tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar para, sei lá, ou uma dica para essa new generation que tá vindo, né? Ou algum comentário de momentos. Essa semana a gente conversou algo muito legal, que eram das baladas que a gente frequentou em 1800 e bolinhas, e que, e que isso hoje em dia, infelizmente, não é mais a mesma coisa, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em baladas assim, mas eu fui embalada em São Paulo, fui embalada em Minas Gerais, fui embalada em Curitiba, e o que eu percebo é que o nível de pessoas que usam aditivos para conseguirem a felicidade, né, aumentou muito nos últimos anos. Talvez eles vinculem essa necessidade de buscar constantemente a felicidade com a necessidade de estar usando sempre algum aditivo, alguma coisa. eh, na minha época de poquezinha, eu ia pra balada e eu me divertia muito com uma Coca-Cola, uma latinha de Coca-Cola a noite inteira.
E hoje em dia isso é muito raro nas baladas. Então, como que você vê esse cenário, essa mudança? Por que que o público LGBT em um todo, né? Não vamos especificar só determinadas letras ou falar só de determinados grupos, classes, mas por que que o grupo LGBT tá tão addicted para essas coisas de aditivos e colocações e toda essa parafernália que tem aí por trás do mundo? Acho que a gente vem de uma geração em que a coisa era muito mais romantizada. A, a, as nossas saídas, as nossas idas para a balada, por mais que fosse para a balada, era uma coisa mais romantizada, que você tinha que sentir o momento, você tinha que viver aquele momento ali da forma assim mais plena possível, consciente. Por conta de vários problemas, assim, toda essa evolução que a gente acabou de conversar traz um sufocamento também para as novas gerações. Eles estão adquirindo conhecimento, estão consumindo tanto que eles acabam se sentindo sufocados. Acabam se sentindo sufocados e não conseguem filtrar ou administrar cada aquisição de conhecimento para deixar em caixinhas do nosso cérebro para poder deixar dividido e gerenciar da forma correta, fazendo com que as pessoas precisem desse refúgio, essa fuga do real. O que a gente vê hoje nas baladas, basicamente as pessoas vão para as noites, para a noite paulistana principalmente, que é a principal do país, vão atrás da fuga da realidade. E a fuga da realidade, na maioria das vezes, ela precisa ser feita, precisa na mentalidade deles, né? A base de drogas. Falando explicitamente, sem rodeios, é o consumo de drogas, que literalmente tira a pessoa da realidade e faz com que naquele momento você não tenha a pressão de conseguir um emprego, de ter problema da família, problema de não ser aceito no seu grupo, problema de não ter o namorado ideal, problema de não ter o corpo perfeito, e etc, 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 que a internet traz todo esse conteúdo e faz com que a gente sempre almeje ser uma pessoa perfeita, mas o ideal é a gente evoluir para não querer ser uma pessoa perfeita, para querer ser você mesmo, poder querer ser você mesmo. Diferente do que se prega muito na internet, com essas blogueiras, com esses influenciadores digitais, com esses coachings, eles sempre ficam martelando na sua cabeça para você ser perfeito. E a perfeição é algo que você é praticamente inatingível. E se um lado você é expert, se num aspecto da sua vida você é expert, no outro você vai ser deficitário. E isso tá normal, e isso tudo bem. Você não consegue ser bom em tudo que faz. Não tem como. E é ótimo que você não seja bom em tudo. Porque você precisa de um momento, primeiro, para adquirir outros conhecimentos e te tirar da zona de conforto. Isso faz bem para a sua mentalidade. E outra te põe no patamar de pessoa normal. Tanto para si quanto para as pessoas, como para a forma como as pessoas te enxergam. Então, toda essa pressão de querer ser o melhor, de querer sempre fazer bem, eles acabam se aliviando em saídas para as baladas. E, infelizmente, o estar na balada não é suficiente, porque a pessoa não consegue desfocar das situações do dia a dia. E a única forma de desfocar, uma das únicas formas de desfocar, e isso eu ouço de amigos que eu tenho em comum, que me relataram que isso acontece e realmente faz todo sentido, eles usam de artifícios tóxicos para poder sair da realidade por algumas horas e ter aquele momento de descanso da mente. Na verdade, é só um stop que se dá na mente que vai, infelizmente, a médio e longo prazo, deteriorar o resto do seu corpo. É uma pena, mas é Uhum. mais uma fuga mesmo. Então, assim, Vini, você fez um comentário agora, onde você disse que em São Paulo é muito mais intensificado, mas assim, é óbvio que aqui em São Paulo
Já faz muitos anos que eu não vou pra balada, talvez mais de 6. Mas, por exemplo, em BH, da última vez que eu estive em BH, eu percebi que eles são os mineirinhos, né, que eu amo de Uhum. paixão. Eu Eles são também. muito mais cara de pau. Então, assim, aqui em São Paulo, quando você tem a malícia da coisa de ver o que tá entrando de 2 no banheiro, e aí eles, saem mexendo no nariz, e enfim, alguma coisa desse tipo. Então, a pessoa que já tem a mani talvez uma pessoa que nunca foi numa balada vai olhar aquilo e vai achar: "Ah, eles entraram Vai dentro do passar banheiro para dar uns despercebido. beijinhos", enfim, não vai entender exatamente o que tá acontecendo ali. A gente quer Mas matar cavé, a gente cata o peixe. pois é, a gente frita o peixe olhando para o gato, né. Exato. Mas para quem já tem um pouco mais de malícia da noite, eu não sei, aqui em São Paulo eu ainda vejo, mas uma coisa um pouco mais sutil, menos escancarado. Em Minas Gerais, o que me assustou muito, principalmente em BH, na capital, é que é feito assim de uma forma escrachada, no meio da pista, e você tá ali parada dançando, vêm pessoas e te oferecem coisas. Você quer tal coisa? Olha, você quer quei? Eu tenho quei, tenho padê, tenho bala, tenho isso e tenho aquilo. Então, o novo normal deles é você se aditivar em algum momento, em algum ponto. Se você tá ali, você tá buscando aquilo, é mais ou menos isso. Sim. Foi o que O me que não deixou. falta o que não falta são oportunistas. Tem essas pessoas que eu comentei que vão para as baladas e à procura da fuga da realidade, e existem as pessoas que estão ali só esperando ver esses frequentadores de balada que vão para isso, para poder oferecer, para poder fazer o tráfico de drogas. Basicamente é a ocasião que faz o ladrão, né? É verdade. Em Minas eu achei assim, é óbvio que cada cidade tem a sua particularidade, mas em BH eu achei que é uma coisa que chega a ser agressivo, sabe? A pessoa te parar no meio da pista, ou puxar seu braço, como aconteceu comigo. Eu fui em uma balada maravilhosa em BH e estava com uma amiga trans que eu conheci lá em BH, uma conhecida trans de lá, e aí, tipo, eu andando assim na pista, um bofe me gruda pelo braço, e eu falei, meu Deus, agora eu vou casar aqui na balada. Não, e ele me puxa assim e fala no meu ouvido, eu tenho bala, tenho key, Ah, tenho que louca. poppers, tenho isso, tenho A tia aquilo. do doce chegou! É, mais ou menos assim. Então é muito, muito mais, explícito, e isso me assustou bastante, porque daí, a partir desse momento, eu comecei a olhar para as pessoas dentro da balada e, assim, eu não conseguia ver alguém que não estava aditivado ali. Sim. Né, todas as pessoas estavam ou mordendo os lábios, ou de óculos de sol, ou olhando para o teto da balada, ou enfim, com aquelas características que a gente já sabe que elas Aham. ficam quando elas se aditivam. E isso foi muito assustador para mim. Mas então fora isso, essa coisa desse pessoal novo que está vindo, está revolucionando, tá fazendo todas essas coisas muito legais, né? Eu só colocaria aí como um ponto de atenção para que eles não se deixem levar pela grande maioria ou pelo que os outros amiguinhos estão fazendo, porque, enfim, droga é droga, né? Então a Sem gente já dúvida. sabe o que vai acontecer depois de um tempo que a pessoa ficar viciada. Sem dúvida. É o prazer momentâneo que a gente paga um preço muito grande, muito alto no futuro. E não é um futuro muito distante, não, viu? É, infelizmente não. Vini, como você hoje em dia, então, se classificaria no mundo gay? Você é um Como gay que bonita. É louca, né? sono Desculpa. tutti, amore, sono tutti. To- Sempre. Todas troppo bellíssimas. Mas assim,
por exemplo, você é um gay que pinta a unha, você é um gay que tem o cabelo comprido, você é um gay que veste roupa de mulher. Então, você acha que isso é uma liberdade dentro da letra G, ou que você faz para realmente quebrar o estereótipo de, de gay machuda, parruda, ursinho, sei lá? Qual o seu intuito em fazer isso? Essa, É, essa, essa mescla de coisas. sim, eu não visto roupa feminina, mas os outros pontos sim, que são ditos de mulher, que são ditos femininos, eu faço com a maior tranquilidade, não tenho problema nenhum com isso. Nessa questão, eu não vejo como uma autoafirmação de apontar para o nicho que eu faço parte, que são dos ursos, e falar: você não precisa ser somente aquele urso butcher, aquele que é machão. Você pode ser uma ursa feminina, bonita, que bate cabelo, que gosta de Lady Gaga e tudo mais. Não há problema nenhum com isso. O fato é eu me mostrar do jeito que eu quiser. É aquilo que eu comentei há pouco sobre as gerações novas, sobre que as gerações novas estão conseguindo ser como elas são, independente de qualquer coisa. Eu vou me mostrar para a sociedade da forma que eu me sentir mais à vontade, seja com short curto, seja com cabelo longo ou curto, seja com a unha pintada ou não. Eu não vou me ater a estereótipos. E eu acho que ninguém precisa se ater a estereótipos. Não é necessário se você não se enxerga em nenhum grupo, nenhum subgrupo dentro da letra G ou dentro da sigla toda LGBT, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Em algum momento alguém vai conseguir se encaixar, ou você vai conseguir se identificar em algum grupo e vai ter afinidades. Assim como você também pode ter afinidades com cada letra. Pontos em que eu me identifico no grupo de lésbicas, no grupo de transgênero, no grupo de assexuais, enfim, de todas as letras disponíveis, dos queers. Então, basicamente, o principal que eu levo como método de vida, como modo de vida, é poder ser quem eu sou. E hoje eu Não se tenho a liberdade de encaixar ser quem eu sou. em nenhuma caixinha. A gente não é obrigada a ser ou azul ou rosa, ou Sim. gay ou travesti, ou a gente pode ser uma mistura de tudo. Eu até também já falei isso em algum momento atrás, mas eu posso um dia acordar super travecão assim e querendo fazer coisas que eu não preciso mostrar o meu lado feminino, mas sei lá. Assim como eu posso também, por exemplo, sentar numa mesa de bar e começar a falar do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que está uma bosta, que o técnico que está lá não consegue resolver a porra do time e pode ser rebaixado esse ano. Eu Já consigo, eu Aí posso já pode, circular. pra mim ossada. Mas é esse tipo de liberdade que eu procuro. E o mais interessante nesse sentido de você ser quem você é até ter um desafio maior, que é não se fazer respeitar somente dentro da bolha LGBT, mas fora da bolha LGBT, fora nos círculos hétero, vamos dizer, Uhum. nos ditos círculos heterossexuais, que vão perceber que o fato de um deles não ser heterossexual, tá tudo bem, que é normal, que eles conseguem conversar sobre os mesmos assuntos. É mais afinidade de gostos pessoais, não sexuais, que faz você gostar mais ou menos de uma pessoa. Eu, mesmo tendo esse jeito, às vezes extrovertido, que fala o que pensa, mas tentando sempre não ser grosseiro na maioria das vezes, que eu acho que essas pessoas que mascaram grosseria com esse eu falo mesmo, independente a quem doer, eu acho isso uma coisa horrorosa. Me faz conviver também bem dentro de bolhas heterossexuais. Eu jogo truco, eu falo de futebol, se precisar,
Não vou falar de mulher, obviamente, no sentido que eles falariam, mas eu posso dar um palpite sobre como eles chegariam numa mulher de uma forma não grosseira. Posso falar se eles estão bonitos ou não, apresentáveis ou não. Eu posso falar, felizmente, que eu tenho grandes amigos, homens cis heterossexuais. E eu sinto que isso também é um outro privilégio que eu tenho, em detrimento de muita gente que não consegue sequer chegar perto de um heterossexual, entende? Isso é um ponto a mais para mim, que consigo administrar isso de uma forma correta. Tendo tolerância, porque em vários momentos eu preciso ensinar o que é, como se deve pensar, o que acontece de fato dentro do universo LGBT, que não é como a televisão mostrava até pouco tempo atrás, filmes, peças de teatro, livros. É diferente do que eles pensam, mas é igual à maioria das pessoas. Então, tipo, é mostrar que eu tento trazer unidade de qualquer jeito, em todos os sentidos. Agora eu vou pegar você de calças curtas. Está Hum, preparada? Você tô. alguma vez já se apaixonou por um hétero? Já, mulher, claro que já, fiz a doida já várias vezes. Mas Eu, mas foi momentâneo, assim, mas já, claro que já. o como você atribui ou como você classificaria essa coisa que muitos gays têm, e eu não digo isso, não é o meu lugar de fala dos gays, mas o meu lugar de fala é das trans. É, tem muita trans que tem aquele sonho de pegar o falso hétero, que é aquele que entrou no aplicativo, já saiu com mais de 50, mas quando você vai conversar com ele, ele fala: Não, eu nunca saí com uma trans. Oh, Porque meu Deus. elas criam aquela ilusão de, ai, eu vou ser a primeira, então vai ser especial. E aí você vai ver, o bofe já é mais rodado do que O corrimão de. corrimão da Sé. O corrimão da Sé. Então, como que você explica como você atribuiria essa coisa de gays que se apaixonam por héteros? Por que acontece? Ou de trans que se apaixonam por esses bofs que falam, nunca saí com. Porque a gente bem sabe que quando o bofe fala, nunca saí com uma trans, ih, querida, aquilo ali já é um túnel. Eu amo. Eu acho que parte primeiro do fato de ser passivo e objetificar como parceiro aquele homem da novela ou do filme másculo que vai te proteger, que vai te cercar de mimos e vai te tratar como uma rainha e tudo mais. Que, infelizmente, na realidade, a gente sabe que não é bem assim. Você é só mais uma dentre tantas puladas de cerca. Você nada mais é do que uma pulada de cerca. Então, das duas, uma. Ou você trata esses boys também como somente objeto sexual, ou como fetiche, ou você acaba cedendo ele a dividi-lo com outros peguetes que ele tem. E, tipo, manter ele perto de você dando mimos. Mas aí entra naquele círculo vicioso perigosíssimo que a gente estava falando até pouco tempo atrás, que pode acarretar até num problema sociopata mais sério, né? Mas Uhum. basicamente é por conta eu sou passivo. É. Mentira, aqueles. Eu sou passivo e basicamente eu também tenho preferência por homens másculos e tudo mais, mas isso cada vez mais eu estou tentando diminuir, até para não ter essa mentalidade machista de querer, de achar que só vai me merecer quem é machão, só vai me merecer quem coça o saco e cospe no chão, falando de uma forma muito extrema, né? Que tem aquele estereótipo padrão de homem que a gente aprendeu a ter, pelo menos a minha geração,
tinha aprendido a entender como ser um homem. Você sabe que depois que eu transicionei efetivamente, né? A partir do momento em que eu acordei um belo dia e falei, a partir de hoje eu não uso mais roupas masculinas, né? Eu só vou me vestir e me comportar como uma mulher. Foi ali, eu queimei todas as, não queimei, não vou exagerar, mas eu dei muitas roupas. Mas vamos colocar para uma linguagem mais figurativa da coisa. Eu queimei todas as minhas roupas de homem e junto Simbolicamente você queimou, né? simbolicamente isso. E junto com aquelas roupas, eu queimei essa coisa de querer o fake hétero, né? O ai, eu nunca saí com uma travesti, eu nunca saí com uma CB, eu nunca saí com uma transexual, eu nunca saí com uma transformista. Ali, no mesmo momento em que eu estava queimando as minhas roupas, eu estava queimando também esse desejo oculto. Eu gosto de bofe que é travequeiríssimo, que assim, quanto mais traveca ele já saiu, melhor, porque assim, eu sei do que ele gosta e eu sei que não vai ter nenhum momento desagradável ali na hora, entendeu? Então, assim, hoje em dia, um bofe virar para mim e falar: "Ai, eu nunca saí com uma trans, eu queria muito que você fosse a primeira", ou ai, eu Já nunca deve saí, dar uma preguiça quando eles vêm mas com esses textos. eu já cheguei a um ponto assim. Hoje em dia eu não discuto mais, óbvio, só bloqueio, descombino, enfim, corto o contato. Mas eu já cheguei a um ponto de falar assim: eu tenho cara de rato de laboratório para você fazer experimento comigo, para saber se você gosta ou não. Não, eu gosto de travequeiríssimo, aqueles que já saiu, já namorou, já apresentou pra família, que aí eu já sei que ele sabe onde ele tá pisando, que ele sabe o que ele vai encontrar ali na hora H. E foi uma das coisas que me libertou, assim, me fez. Nossa, eu acho que isso me ajudou muito no meu processo de construção da, da minha pessoa que eu sou hoje, é me libertar desse conceito de querer aquela coisa de, ai, eu nunca saí com trans, ai, porque assim, normalmente, Bi, eu acho que eu já até comentei isso em um outro podcast também. Normalmente esse bofe que, eu nunca saí com uma trans, ele vai sair com você, vai dar uma trepada e no dia seguinte ele vai te bloquear, porque aí ele vai ficar perturbado, ele não sabe se ele é gay, se ele é viado, se ele, Exato. se ele quer se travestir também para dar igual a você deu. E enfim, é uma coisa que mexe muito com o psicológico deles, de uma forma muito rápida, e eles ficam muito perturbados e literalmente você não passa de uma experiência de uma noite. Então, ai, isso me cansa, sabe? Bofe, Preguiça mortal. preguiça, preguiça. Uhum. Então, para encerrar o nosso papo, que tá maravilhoso, eu amei, amei, Eu amei também amei cada muito. minutinho aqui do nosso tricozinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim para uma pessoa que, sei lá, que estiver ouvindo esse podcast daqui a 5, 6 anos, passa uma mensagem de como você espera que o mundo esteja, né, depois que acabar essa pandemia, que as pessoas puderem sair bem travecadas, bem pintadas, bem maquiadas, bem de salto alto na Bem rua, pintosas. bem pintosas, adoro, bem afeminadas mesmo. Deixa uma Falando mensagem. com os gatinhos na boca. Todas falando com gato na boca. Eu, assim, basicamente eu quero dizer que daqui 5 anos, o mínimo que eu quero ver é que não tenha um presidente como a gente tem hoje. Esse é o principal, que é o ponto de partida que a gente consegue reivindicar pautas, correr atrás dos nossos direitos. Então, para isso, eu espero que vocês tenham buscado o conhecimento necessário desde hoje que eu falo para poder chegar daqui 5 anos ou 10 anos, que quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, minha amiga trans maravilhosa Amanda estiver rica, milionária, mais que o Felipe Neto. Linda. E nos Alpes suíços, Por favor. na cidade italiana onde ela mora, que só tem montanhas.
né? Então, que vocês tenham buscado conhecimento para poder reivindicar direitos. Esse é o primeiro. Segundo, você não é perfeito, você não vai ser perfeita. Você vai ser exatamente o que você quiser, desde que não prejudique ninguém à sua volta. É isso que vocês têm que ter em mente. A sociedade vai conseguir ser mais unificada, mais homogênea, primeiro tendo paz de um lado e do outro. Então, você estando bem consigo mesmo, você transmite paz. Então, já é o primeiro passo importantíssimo. Conseguindo ter conhecimento, você consegue furar a bolha LGBTQIA+, e passar para a bolha heterossexual, para o resto da sociedade, de que não somos nem piores, nem melhores. Às vezes temos preferências diferentes, mas somos iguais. Nesse ponto. E aí lutar por igualdade social, de classes sociais, para que todo mundo tenha as mesmas oportunidades acadêmicas, profissionais, para que a gente tenha o mínimo acesso à cultura, a estudo, a lazer, a trabalho e segurança e saúde. Basicamente é isso. Sejam politizados. Espero que vocês sejam muito mais politizados como daqui 5, 10 anos, para que a gente consiga reivindicar todas essas pautas e consegui-las, o que é mais importante. Eu já acho que esse ano de 2020, isso tudo começou em 2018, né, com um projeto do Google lá, o Google Women Will, toda vez eu me cago na hora de falar, onde ele abriu uma turma só para travestis e transexuais, e a partir dali muitas empresas começaram a enxergar a necessidade de trazer o público trans. Então, hoje em dia, já entrevistei outras meninas em outros podcasts Café com Trans, em que as trans estão sim ocupando lugares dentro das empresas, lugares de posições legais, estão sendo reconhecidas e muitas vezes ocupam posições de destaque, mesmo sendo transexuais. Então, assim, a sociedade está melhorando um pouquinho aí esse conceito de não, travesti tem que estar na rua, viado tem que estar, sei lá, jogando bola ou fazendo cabelo, ou jogando bola não, Jogando um fazendo vôlei, cabelo, talvez. jogando um vôlei, alguma coisa. Então, a gente está engatinhando pro lugar certo, a gente está engatinhando pro lugar certo. Daqui a uns 5 anos. Eu acho que isso serve, inclusive, para as outras letras. Esse seu podcast é muito importante nesse sentido também, de dar visibilidade para as outras letras conhecerem o T. Porque o T de todas as letras é um dos mais atingidos, é um dos que mais tem problemas para poder se autoafirmar, para poder viver. Sofre muito mais preconceito, sofre muito mais discriminação. Então, é muito incrível para mim, assim, eu agradeço demais a oportunidade de falar com você pro seu público, sendo um homem cis, gay, de aprender como é a sua vivência, como é a sua passagem pela sociedade. Que apesar de estarmos dentro de uma sigla de minoria, nós somos diferentes nesse sentido. Nós somos comportamentalmente diferentes, nós somos vistos pela sociedade de forma diferente. Mas é caminhar sempre para a igualdade perante todo mundo. Ótimo. E aí você quer deixar então suas redes sociais para contatinhos e pessoinhas que vão começar a brotar agora aí, procurando o Vinícius Curaçá? @vives8, VIVIS8 no Instagram. Instagram é a minha ferramenta principal, onde eu me comunico, onde eu converso com vocês, onde eu falo sobre tudo. Eu falo desde televisão e entretenimento. No dia que eu estou bem para falar também, não é algo profissional, é só um bate-papo
de amigos que eu tenho pelos stories. E sejam muito bem-vindos lá. E a gente no DM pode dar aquela avaliada numa foto, olhar um negocinho para o Lesco futuro. Adoro, querida. Vai que aparece um sheik árabe aí querendo te levar para as Arábias. Eu só gosto de trabalhar com gente que conhece de petróleo. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por mais um capítulo de audiência aqui. Eu vou estar passando depois para o Vini todas o reflexo desse nosso bate-papo, né, para ele acompanhar mais ou menos. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Em boa parte delas eu sou Diva Trans. No Instagram eu fico oscilando entre Diva Trans e I Am Amanda, mas é basicamente sempre isso. E um beijo e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.